mais abrangente, né? Pegar mais espaço aqui, pegar um espaço, um minutinho só. Graças a Deus vocês, Deus abençoe. Estão chegando também agora. E vamos embora, né? Acho que tem mais um ensino da parte do Senhor. Falei de ficar entre 9h30 e 10 horas. Creio eu que eu estou no horário, né? Louvado seja Deus. Os irmãos que estão chegando, dão um like. E vamos para mais um dia, né? Um dia de referência, um dia de poder, um dia de autoridade do Espírito. Acho que o ensino que hoje vai estremecer, né, a nossa vida, vai fazer com que ela se parta de um conhecimento maior acerca daquilo que é o sinônimo da bondade de Deus, né? Graças a Deus. Muito bom. Os irmãos estão chegando, por favor, dá um like no vídeo, tá? Foi avisar os irmãos que 10 horas estarei aqui. Comecei a pegar um pouquinho antecipado. Tá bom assim? O vídeo na... Cadê o like, gente? Eu vou ter que ficar pedindo aí, é complicado, né? Tô aqui no espírito aqui para ver trazer, ficar preocupado com like. Eu faço a minha parte, vocês fazem de vocês. Eu sempre falei isso para vocês, tá bom? Por favor, em nome de Jesus, me ajudem, em nome de Jesus. Já não ajudaram entregando nem os testemunhos de tantos milagres que Deus fez. Eu acho que essa tristeza que está no meu rosto aqui é o Espírito Santo triste. Eu tô sentindo triste. E o Espírito Santo, falando com Deus aqui, o Senhor, quando eu estou triste é porque Deus está triste, gente, porque está dentro de mim. Estou muito triste com muitos irmãos aí. Era para ter ontem, mais de 80 pessoas curadas. Ninguém consegue testificar a Deus. Eu falei com o Gabriel, tô falando com o Gabriel no telefone, eu falei, meu Deus, o que pode, né? Aí eu estava ali, o Senhor falou, hoje você vai trazer sobre o meu juízo. Aí eu falei, tá bom, vamos embora. Tá certo? Amém, igreja do Senhor? Né? Não é fácil, né, trazer uma mensagem como essa, mas hoje eu estou aqui para alertar vocês e fazer minha parte como servo de Deus, como um servo que quer morar no céu, um servo que quer levar, né, a bandeira da salvação até os confins da terra. Bom, vamos lá então? Pega a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Todos vocês aí, pegue a tua Bíblia. Vamos abrir Apocalipse. Glória a Deus. Preparados aí? Vai abrindo aí enquanto eu vou pegar um copo de água. Apocalipse, capítulo número 19. Tá? Apocalipse 19, até eu voltar, só um minutinho. Glória a Deus. Todos preparados aí para o que vai acontecer hoje aqui? Apocalipse, capítulo 19. Louvado seja Deus. Vai dando like no vídeo, no joinha, para que as pessoas possam, outras mais, possam estar vindo conosco também, tá bom? Meu olho tá vermelho de tanta olhar para claridade. Tô sentindo uma sensibilidade esses dias aí. Mas mesmo com o olho ardendo aqui, vamos estar fazendo a obra do Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vou ler, tá? Desculpa. Capítulo 20. Aqui minha Bíblia aqui deu uma... Capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Amém? Isso é o que o seu pastor faz por vocês, por amor a vocês.
Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Todos estão me vendo bem? Dá para ouvir a voz bem também? Apocalipse 20, 11. Está escrito assim: então, vi um grande trono branco, todo mundo com reverência a partir de agora, tá? Que agora as coisas são sérias. Volta like no vídeo, faltam 70 pessoas que não dão like no vídeo. Não vou falar mais isso, tá? Não quero falar mais de like aqui, quero falar da palavra de Deus. Aí vocês fazem aí o que Deus merece. Se Deus merecer, porque se fosse eu fumando maconha aqui, muitos de vocês seriam o primeiro a compartilhar lá, tá fumando maconha ao vivo, a máscara caiu. Mas como eu estou cheio do Espírito Santo para ensinar a verdade, vocês que são injustos não conseguem propagar a verdade nem a justiça. Vocês é contra o céu. Por isso que vocês têm que ficar pedindo, dá um like, compartilha, comenta. Um homem de Deus, ele sacia, ele ajuda a obra que é de Deus. Aqui não é de Deus, eles ficam por aí mesmo. É normal. Eu sei que tem pessoas aqui que não estão aqui, mas não são nossos. Hoje estou mentindo no que eu falei. Capítulo 20, verso 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e além deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus, que mensagem. Meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Todos preparados aí? Todos preparados? Igreja do Senhor Jesus, aperte os cintos que hoje nós vamos sair um pouquinho do ar aqui. Eu me sinto agradecido a Deus por mais um momento de estar na sua presença, de estar ensinando ao povo de Deus acerca das coisas que em breve hão de acontecer. Todos nós sabemos, né, não precisa aqui repautar, que é necessário que o Espírito Santo de Deus fale e conduza. Então, só um minutinho, até o Senhor me revelar a palavra. Perfeito. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos vivenciando um tempo meio complicado, né? Por que essa mensagem sumiu dos altares? O Senhor Jesus acabou de me falar por que sumisse essa mensagem do meu povo. Todos nós sabemos que teve um julgamento, né? Esse primeiro julgamento aconteceu no Éden. Então, o Éden foi o primeiro palco da história, o primeiro julgamento de Deus na história bíblica. Nós sabemos que esse julgamento aconteceu intercaladamente, através de quatro julgamentos que Deus constituiu quando Eva cai e ela requebra, né? Ela quebra a aliança de Deus na sua eternidade, da criação com o Criador. Nós sabemos que depois que o homem peca, Deus ele chama o homem e diz: tu morrerás e não viverás, do suor do teu rosto você vai comer. Eva também, sentirá dores de parto, colocarei em inimizade de ti a serpente. A Bíblia diz que da serpente também, Deus julga a serpente, né? Que rastejarás, né? E pelo canto da terra. E depois tem a quarta, né? Qual é a quarta? A Bíblia diz que a quarta é quando Deus ele afeta a doutrina satânica. Ele diz: olha, do ventre dessa mulher que você derrubou, nascerá um pão esmagar a sua cabeça. Então, se você for analisar nos olhos naturais, temos 3 julgamentos, mas nos espirituais temos 4, porque o quarto é Satanás que incitou Eva a pecar. E esse julgamento foi no Éden.
passou-se o tempo, a gente conta a história, agora tem um problema mais grave. O sacrifício desce, morre, ressuscita, dá a vida a todos, e agora João, um dos seus discípulos, recebe a carta de Apocalipse, trazendo uma linhagem apocalíptica e também um julgamento terrível, tenebroso para todos os homens. Vemos agora João sendo arrebatado na ilha de Patmos, e ali um anjo disse: escreve todas essas coisas porque elas hão de breve onde acontecer. E João, que escreveu o Apocalipse, né, todo o livro, ele dá uma menção do que realmente retrata a coordenância da divindade de Deus para um restar, ou seja, uma retirada do lixo do seu quintal para o fogo e arrumar e fazer uma casa nova. Como você que tem um lote, está um lixo ali, você vai queimar o lixo, não vai? Assim, os ímpios são chamados de lixo nesse julgamento aqui. Então, todo que comete iniquidade é lixo para Deus. A Bíblia também fala que até as obras de justiça dos homens não passam como trapos de imundície. Portanto, mal que a gente somos, portanto, mal que nós somos, tanto pequeninos e fedorentos diante das narinas santas do Senhor, pelas nossas injustiças que nós praticamos. Então, agora, ele vai limpar o terreno. Então, acontece um julgamento. É necessário que todo mundo que praticou aqui na terra será julgado segundo a linhagem dos seus feitos na terra. O que acontece? Jesus começa a falar sobre esse fato antes, né, que João recebe. Lá em Mateus 25, 31, ele diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Ou seja, eu vou estar sentado no trono e vou vir julgar as nações juntamente com os santos. Também, lá no livro de Mateus 25, 32, está falando que todas as nações se reunirão diante dele. Ou seja, ele está falando, eu vou voltar e todas as nações se reunirão diante de mim. Então ele não está voltando só para dar alegria, vamos embora, gente, para o céu. Não. Ele está falando que ele vai vir com a vara de ferro para julgar com equidade. O que é equidade? Retidão. O que é retidão? Poder. O que é poder? Justiça. O que é justiça? Santificação. Quer que eu repita? Não vou repetir. Depois vocês retornam o vídeo e vejam. Então, na justificação da sua justiça, restabelece um trono de autoridade e poder, de glória e de verdade. Então, um trono estabelecido com muito juízo, com muita autoridade de Deus e com muito poder para julgar. Não é um trono comprado, não é um trono corruptível, mas é um trono de glória, onde se destaca o poder da sua infinita, poderosa glória e soberanidade, o que é Deus soberano sobre todas as coisas. Então agora começa algo interessante, que também Jesus destaca isso, e Paulo também complementa no livro de Hebreus, falando que como os homens estão ordenados de morrer sua vez, vindo depois disso o juízo. Então, não somente aqueles que estão vivos. Paulo diz que estamos vivos, os santos serão arrebatados com Cristo. Mas os ímpios que ficaram sentirão a dor, de onde? Do anticristo. Mas depois, Jesus irá acabar com toda a terra, os ímpios serão julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Então, também, segundo Pedro, né, a Bíblia diz assim também: o Senhor livra da tentação dos piedosos, reservados os justos para o dia do juízo, para ser castigados. Então, lá em 1 e 2 Pedro 2,9, fala que também ele consegue reservar os ímpios para o grande dia do juízo, para que as suas almas sejam condenadas. Né? E 2 Pedro 3,7 continua dizendo: olha, mas os céus e a terra que existe agora mesmo pela palavra têm sido aguardados para o fogo, sendo reservada para o dia do juízo de Deus. Ou seja, um dia do grande fim de todas as coisas. Não é fácil o termo dizer justiça, não é fácil dizer o termo julgamento, tribunal, né? Que nesse momento agora existe um livre-arbítrio. Você agora pode estar fazendo o que você quiser. Se quiser abrir uma cerveja agora e me assistir, Deus não vai pegar uma espada do céu e cortar a sua latinha de cerveja. Deus não vai te falar, não, sai dessa porta para buscar droga, não. Tudo para você é lícito, né? Para o justo nada convém, nem tudo convém, mas para o ímpio tudo é lícito. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida. Divirta, o parque é seu, fica à vontade, todos os brinquedos são gratuitos, tá? O da prostituição é gratuito, o da tristeza, da mentira, da fofoca, do disse-me-disse, tudo é gratuito. Pode curtir muito esse planeta, é teu. Assim, Deus coloca esse atributo ao homem para fazer assim aquilo que você mesmo faz. Então, mas saiba que nisso, porque o homem é amarrado nessas coisas, porque ele tem prazer. O prazer se destaca nas suas ações e retribui o seu pecado em prazer corporal. Por isso que continua fazendo. Se o cigarro dá um prazer, compra 20, acabando os 20, vai ter outro maço, e aí dá prazer corporal. Então faz o homem, como diz a igreja, ficar amarrado nos seus próprios pecados, mas levanta também a carga sobre os seus erros. E aqui, o que alimenta nós em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, diz que nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, que é coisas que hoje não está acontecendo.
Falta de amor não está tendo, calma que eu não cheguei no julgamento ainda, que eu estou somente dando uma pincelada aqui. A falta de amor leva também à condenação, a falta de amor, e é o que está acontecendo. Né? Nós não podemos nem apenas debater sobre essa falta de amor, falta de sinceridade, lealdade das pessoas para conosco. Hoje não dá mais para acreditar em ninguém, não dá mais para confiar em ninguém. Concorda comigo? Hoje o teu filho te mata. Hoje, por causa de uma pensão, o cara mata a mulher, ou a mulher mata o marido, até a mulher está matando o homem. Então, tá vira uma bagunça e no seu final, se o seu filho não cuidar de você, o seu negócio é asilo. Vocês todos que estão jovens hoje não entendem, mas logo, logo se preparem. Vocês vão vencer e não vão conseguir levantar uma colher para pôr na boca. E quero ver quem vai estar com você na velhice. A Bíblia falava sobre isso. Então, se os filhos já jogam vocês que estão chegando à idade para o asilo e morrem sozinhos, quanto mais a falta de amor, esse debate não precisa nem ser executado, certo? Aí então vem vários profetas, vários discípulos tomando essa primazia de falando de uma relação entre o juízo de Deus e o final de todas as coisas. O que acontece é que nesse momento aqui, que diz em Judas, né, lá no capítulo 14, concernente a eles profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, vede o Senhor vem com milhares de seus anjos. Judas já estava falando, dizendo, olha, concernente, Deus avisou mesmo desde o tempo de Enoque, vem aí o Senhor com milhares de seus anjos. Ele começou a ver uma visão de que Deus viria nos céus, né, com milhares dos seus anjos, com grande capacidade de julgar nações, com grande capacidade de levar o povo a um grande juízo. E assim, estamos vindo para essa demagogia e acabando, novamente, que nós estamos na metade ou quase no final, para chegar a encontrar esse grande trono, que ele vai acontecer. Tá bom? Então, sabemos nós que todo julgamento tem sobre esses privilégios. Os julgamentos são segundo os seus privilégios. A Bíblia diz, por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para ti do que Sidom do que para vós. Jesus não falou isso para Jerusalém. Então é privilégio. Se eu tiver um privilégio de ser julgado com menos rigor, eu vou ser julgado com menos rigor. Se eu não tiver um privilégio de julgar com mais rigor, eu vou ser julgado com mais rigor. Lembra aquele servo que levou mais açoites? E o outro que levou menos açoites? É assim também o parâmetro do julgamento. Então é muito sério sobre o que nós vamos enfrentar. Tá? Então se prepare, vocês, dá um like no vídeo, falta mais de 100 likes aí. É muito sério o que nós vamos enfrentar. É muito sério o que vamos enfrentar. Vamos enfrentar algo tenebroso, algo muito, muito forte. E eu digo a vocês que é poucos que vão aguentar o dia do grande juízo, né? Porque o trono vai estabelecer com muita verdade. Então a gente não vamos aguentar, né? Não vamos sentir, não vamos conseguir imaginar que alguém estava nos vendo todo momento. Vamos imaginar que alguém estava nos sondando a todo momento. Parecia que a gente estava livre, certo? Mas não vamos estar livres, jamais, de forma alguma. Vamos estar dentro de um parâmetro espiritual e apontativo pelo próprio Deus. Apontativo. Julgamento. Você fez. Você fez. Então não é brincadeira. Vocês não estão sozinhos, tá? Tudo que vocês fazem está sendo anotado diante do grande, grande e poderoso livro da glória de Deus. Então, a Bíblia diz em Marcos 11:6, se em algum lugar que vocês recebem nem vos ouvirem, sendo ali sacou disposto, lembra que a Bíblia fala? O Jesus falou assim, olha, se vocês forem em algum lugar pregar e ninguém receber, sacode a poeira dos seus pés, deixa para o dia do juízo. Então, alguns privilégios. Olha a Bíblia diz, Lucas capítulo 12, 48, acabei de falar, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Mas a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Ou seja, quem conhece mais vai apanhar mais. Açoites do Senhor Davi. Né? Quem menos vai levar também o mesmo julgamento. Então, em João, a condenação é esta. A luz é o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A condenação é essa daí. Então, qual será a condenação, pastor Júlio, no juízo final? Que o homem amar mais as trevas do que a luz. Então as trevas e a luz são divididas em mundos diferentes, em status diferentes, estatística diferente, comportamento diferente, em totalmente diferente o espírito que age nelas. Na luz é o Espírito Santo, nas trevas é o espírito das trevas, chamado a maldição do iníquo, ou seja, aquele que leva a injustiça, o poder da morte, mas eles não se comunicam, eles não se fecham, eles não se atraem. Pois uma é injustiça e a outra é justiça. E eles não conseguem se mover em um só sentido. Meu Deus.
Ah, Senhor, que mensagem gloriosa. Dá vontade de dar um glória a Deus bem forte aqui, vai acordar todos esses vizinhos. Glória, que coisa explicada, que coisa mais linda. Então, Jesus falou assim, ó, se eu não tivesse falado para vocês, vocês não teriam pecado, mas agora que eu tenho falado e vocês têm visto, agora vocês têm pecado. Então vocês já conhecem. Então existe agora uma maneira muito, muito séria de entender esse juízo universal. Certo? Qual será o juízo universal? Qual será esse grande juízo? O juízo universal, a Bíblia fala que é o grande juízo de Deus, o julgamento, o juízo final, o julgamento de Deus, o trono de Deus. Não é o tribunal de Cristo, é totalmente diferente. Não vamos falar sobre o tribunal de Cristo hoje. Vamos pincelar por ele. Vamos falar mais sobre o julgamento do Jeová, o Todo-Poderoso, aquele que dá o final, o veredito final, tá bom? Jesus, ele vai julgar, ele vai levar para o tribunal, mas para a defesa, tá? E não para atacar. Tá? Mas o Espírito Santo que é a testemunha, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Bíblia diz em Mateus, todas as nações terão diante dele e ele separará um dos outros como os bodes separam os bodes e ovelhas. Então, o julgamento vai ser assim. A Eclesiastes fala que tudo que você fez na terra será julgado, Eclesiastes capítulo 12. Então, tudo que você tem feito vai entrar para um livro. Quando João começa a ver aqui, lemos agora, abriu-se os livros, né, que depois ele fala sobre a separação, ele fala, os que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, enxofre, que é onde está Satanás e os falsos profetas. Então, ele está falando agora que tem um livro que fala da sua vida. Então, quer dizer, tudo que a gente está vivendo está sendo escrito. Pegou essa? Imagina que tudo que você está vivendo, se eu abrir agora a panela, está sendo escrito. Então, é isso que dá um medo, é porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Eles acham que estão vivendo, eles não vão acreditar no que eu estou falando. Muitos que estão aqui crentes não estão acreditando no que eu estou falando, mas eu vou repetir. Eu levantei esse copo, está escrito que eu levantei esse copo no horário do copo. Está escrito que eu estou fazendo uma live agora. Está escrito que eu estou fazendo essa live. Está escrito que eu estou colocando água nesse copo nesse exato momento. São milímetros de segundos. Coisas pequenas e grandes serão anotadas a todo momento na sua vida. Então, a todo momento, você está sendo vigiado e anotado. Zacarias, ele fala de um grande anjo. Ele fala que tem um anjo tão grande, mas tão poderoso, que esse anjo, ele faz coisas absurdas. Qual é esse absurdo? Absurdo em modo de ver. Ele fica te anotando tudo. Ele tem uma caneta, que chama-se a caneta e os livros do memorial de Deus. Para Deus não esquecer, não que ele vai esquecer, mas é um memorial, não sai da memória. Então tudo que nós fazemos vai para a memória de Deus. Mas é muita gente, pastor Júlio. Se ele conta as estrelas do céu, se ele é dono do universo que não tem fim, quanto mais nós é pequena coisa para ele ainda. Então Deus não vai esquecer do que foi anotado. Ele lembra. Então todo dia, quando dá meia-noite, esse anjo sobe, finda um dia, ele anda, leva, ele vai por dias. O julgamento será por dias e por horas e por minutos e por segundos. Não será por um tempo todo. Tal dia você fez isso, tal desse dia. No dia 16 já fez isso. No dia 17, por isso que a gente é cronometrado o calendário também. Por isso que também teve tempo para Jesus morrer e nascer. Tudo há um tempo. Então há um tempo para todas as coisas. Então, acabou a meia-noite, o anjo vai, né, já solta o que aconteceu hoje, como foi seu dia. Então tudo é um memorial. E aí volta a anotar outra, foi meia-noite, está dormindo, está sonhando. Logicamente, calma não tem sentido no sono. Para falar que o sono é a calma do justo. Então, a hora que você acorda, pode ter certeza que ali começa um novo tempo. Alguém está te vendo. Tem alguém de pé na sua cama, esperando você, a sua primeira reação, que você vai falar a primeira palavra. Então, a Bíblia fala desse anjo. Ele anota tudo. Né? Tudo que você faz, o que você pensa, até o pensamento. A Bíblia fala que Deus sonda os pensamentos e analisa a ética do coração na sua grande balança. Então, tudo que você está fazendo. Por exemplo, se eu marquei com uma mulher num motel, vou trair minha esposa, lá em cima da cama do motel, antes de nós chegarmos, ele já sabe o quarto que eu vou entrar. Ele já está anotando, ó. Então, entrando, acabou de entrar. Tirou a roupa, a prostituta tirou a roupa também. Tal. Ó, tal fulana comentou isso aqui do pastor Júlio aqui no canal, ó. Falou que ele é um falso profeta, tal. Então, os comentários que vocês põem no YouTube, julgaram.
Tá? Então não escapa nada. Tudo, na minha e na sua vida. Não vai te tirar nada, porque Deus não é imparcial, não é injusto. Não é parcial e, não, e também ele é imparcial. E também ele não é injusto, ele é justo, tá bom? É muito sério. É como se fosse nós vivemos como um robô. É por isso que eu sempre falo que Paulo falou, sou escravo de Cristo. Então, tudo que ele mandar fazer, eu vou fazer. Paulo falou, nem eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu não posso viver, porque se Paulo vivesse, Paulo ia ser julgado, porque o homem por si só, ele não pode fazer nada que não vem do céu. E aí a Bíblia fala, no livro de, até fala Paulo aqui, ó, falando em Atos, capítulo 17, 31, dizendo, pois determinou um dia em que o homem que escolheu ele disse, tenho certeza, eu estou ressuscitando entre os mortos. Isso se dará no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O segredo dos homens. Tudo que estava escondido será revelado. Ah, mas Deus vai falar isso para todo mundo ver? Não. Como será o julgamento? Calma que daqui a pouco nós chegamos no julgamento. Já deixa o like aí, gente, ó. Falta mais de 80 pessoas. Vamos passar de 500 pessoas hoje, gente. Vamos fazer nossa parte. Chama mais as almas para ver o julgamento do Senhor. 2 Coríntios, em Romanos 14, 12, diz, ó, de modo que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Tá vendo? Ezequiel está escrevendo um livro muito interessante. Ele fala, olha, a alma que pecar se morrerá, o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter dos seus maus caminhos cometeu, se fizer juízo e justiça, certamente virá e não morrerá, para a justiça que praticou, viverá. O João está falando, é um joinha aqui, ó. Você tem que apertar uma mãozinha, viu, senhora? Senhora de idade aqui, ó. Então, tudo, o viver e o morrer, desde o começo até o final. Tudo, tudo. Tudo vai ter que dar conta. Tudo vai ter que ser esclarecido por que foi feito, por que foi realizado. Por quê? Por que você teve essa propotência do seu coração de fazer algo que não estava na minha verdade e tão pouco na minha vontade? É isso que Deus vai perguntar para você. Mas você vai, Senhor, eu errei. Tá, você teve chance de consertar, por que não consertou? Então não tem como chegar e chorar no trono. Chegar e dizer, olha, vamos chorar aqui. Não, nada disso. Não tem essa. Deus não quer chororô. Ele quer entender por que você fez aquilo com ele. É como se fosse, infelizmente, eu não vou te perdoar agora. Acabou o seu perdão. Acabou, cálice para cá, te dei todos os dons, você não foi fiel comigo, não fui com você. Então agora é um preço. Se você negou diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Foi isso que Jesus falou. Então agora é a hora de te negar. Então não tem. Vocês não acham justo? Quem acha justo de Deus mandar os homens para o inferno? Eu acho justo. Eu acho justo. Porque se a gente fez tudo e deu tudo para nós, a gente não escutou, né, tem que ir para o inferno mesmo. Tá certíssimo, Deus. É o castigo. Tá bem certo. Quem acha que Deus está errado? Não está errado. É um Deus de amor. Ah, é um Deus de amor, mas é um Deus de pudor. Existe o amor e o pudor. O que é o pudor? O pudor é amor com poder. E aí vem aonde o homem deve ser condenado pelas ações que nela foram feitas. O que fez em intermédio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, o problema da vida, o olhar e a necessidade também de entender que as obras da carne de Gálatas foram maiores que os frutos do Espírito. E isso deve ter ser pautado. Não é coisa de nós fugirmos de uma realidade tão severa. Diga uma coisa. Igual ensino igual esse nesse canal, vocês não vão achar. Aproveita esse maná que está descendo do céu nessa noite. Aproveita. Está sendo alertado a todos vocês. Ó, eu lavo minhas mãos. Daqui a pouco eu vou lavar minhas mãos ali, ó. Do sangue de vocês. Muito bem explicado, sem demagogia, sem gaguejar, tudo orientado na sua palavra. Então, a Bíblia diz, ó, que em Romanos, que de modo que cada um de nós dará conta no dia do juízo final. É uma sabedoria que Deus nos dá para entender os princípios, as regras e as éticas. Então, por exemplo, você entende, você que está em casa, perguntando para você que está em casa. Vamos colocar que você comprou, eu comprei esse objeto aqui. Esse tempero. Quem está vendo? Quem está vendo? Todo mundo vendo? Comprei ele, certo? Tá tranquilo? Comprei. Quando eu abri a caixa, o que vem nele? O manual de instruções. Então nós também fomos a mesma coisa. Quando nós viemos para a Terra, veio o manual da vida, como lidar com esse objeto homem. Como o homem deve ser feito, como lidar com a alma, com o corpo. Então nada é nosso. Então algo que nos veio conosco, que é a palavra de Deus, que vai nos conduzir ao corpo,
Isso conduzir o espírito, como deve, para não quebrar, para não fazer isso, e quando quebrar, como deve fazer. Então, todo o manual está escrito na ordenança do Senhor. E o que nós devemos e indagamos todo o tempo é saber que esse manual não tem poder enquanto você não vive em Cristo. Você vive em Cristo é um novo manual, por isso que mesmo está quebrado, o homem está quebrado, e quando vem um para consertar, que é o Espírito Santo, vem pelo manual, aí conserta o homem. Interessante, né? Quem achou interessante? Quem achou? Quem achou interessante essa mensagem? Muito interessante, né? Então Paulo fala assim, olha, 2 Coríntios, ele fala, olha, presta atenção uma coisa. Lá ele diz, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas quem deve aparecer? Nós todos. Sério. Mas por que, Paulo? A Bíblia diz, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ao bem ou mal. Paulo falou, ó, nós vamos comparecer, só um minutinho. Nós vamos comparecer. Todos nós. Mostraria, ó, gente, vendei minha camisa aqui, já amassou tudo aqui. Mas não tô aqui para ver camisa, tô aqui para ver a palavra de Deus, amém? Tô aqui para ver camisa porque tá na carne. Então, o que acontece? Amassou tudo aqui. Nós vamos ver o quê? O dia do grande juízo. Intermédio do quê? Deste corpo aqui. Deste corpo. O corpo que foi jogado à estreberia da vida. A condução da vida. A ética da vida. Você fez, você se espremeceu. Você fez, você será condenado. Agora, o que diz em 2 Coríntios, que é muito forte, ele também fala em Apocalipse que nós lemos, 20, 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do livro. Os mortos, quem é os mortos? Era nós. Mas espera aí, pastor Júlio, como vai ser esse negócio? Como que eu vou fazer? Qual vai ser a ética adotada? A prática adotada por uma pessoa que já morreu. A Bíblia fala que os mortos darão o mar dará os mortos que nele havia. Que o inferno dará os mortos que nele havia. Vou explicar para vocês como vai chegar os mortos no trono. Vocês querem saber? Estamos falando de mortos. Estamos falando daqueles que foram pegados com o trono descendo. Porque a Bíblia diz que o trono descerá no céu. Viu um grande trono do céu e descer do céu, né? Os mortos. Poxa, pastor, morreu um cara afogado no oceano. Certo? Morreu um cara afogado no oceano. O tubarão foi e comeu, né? Comeu esse cara. O tubarão pegou esse cara e comeu esse cara. Então, como vai fazer? O corpo. Porque nós vamos ser julgados pelo corpo. Quem foi queimado vivo vai voltar a ter o corpo que tinha. Quem não sabia disso? Por que temos que julgar pelo corpo? Porque o que fez média em termos do corpo. Então, a arma do crime tem que estar no julgamento. O corpo vai voltar a viver. Quando Deus ele fala, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ele não fez viver? Ah, mas o tubarão comeu. Ah, quem foi cremado? Que as cinzas se unem agora, onde elas estiverem. Se não se unir, vai voltar aquele homem. Deus tem esse poder. Então o corpo, esse corpo aqui, ele vai estar lá no dia do julgamento. Tá? Ele como arma de testemunho. É como se fosse alguém que mata alguém, tem que ter a arma do crime que praticou. Mas o tubarão comeu, o tubarão vai renascer e vai vomitar você. Esquenta não, tá bom? Sem nenhuma mordida. Então vocês têm que comparecer a isso. Senão não há justiça, meus irmãos. Quem concorda? Não há justiça. Deus é justo demais. Então ele vai mostrar o teu corpo. Por isso que ele foi intermédio do corpo. Peraí, eu julguei, mas cadê o corpo que eu fui julgado? Foi no intermédio dele e eu preciso do corpo. Ah, matou alguém a facada. Cadê a faca do crime? A polícia vai querer saber. Ah, morreu a facada. Cadê a arma do crime? Nós queremos saber a arma do crime. Porque se não um julgamento, vai ter que mostrar para o juiz, essa foi a faca que a pessoa foi assassinada. Esse também é o corpo que ele corrompeu diante da sua glória. Então, esse julgamento, e o que é o inferno? Porque o inferno dará aos mortos que nele havia. O mais interessante que nós temos que entender aqui é algo muito, digo eu, radical. Não digo natural, digo radical. Porque, vou explicar para você por quê. Porque temos agora uma direção, uma dimensão totalmente profunda acerca do conhecimento do Hades. O inferno
O que é o inferno? Qual que é o paralelo, o paradoxo do inferno e o lago de fogo? Da onde vem o lago de fogo? Vocês sabem de onde vem o lago de fogo? Da onde vem o lago de fogo? O lago de fogo surge da onde? Quem sabe? Vamos ver se alguém sabe aqui. Não. Não é do trono, não. Não começa no trono. Ele sai do trono, mas não começa no trono. Ninguém sabe. Errado. Errou também. Não é. Não é. Não é. Também não é. Também não é do vulcão, também do rio. Não, nada disso. Ih, ninguém vai acertar. Cadê os pastores para acertar? Cadê os obreiros que oram, que buscam a sabedoria de Deus? Não. Só um que acertou aí. Sim. Ele começa... Não acertou também. Não, Jesus falou para mim que não foi daí de lá. O fogo começa, posso falar? Ele tem 3 estágios antes de chegar ao lago. 3 estágios. O fogo começa na ira. Quando você vai brigar, começa na onde o fogo? A raiva de vocês. Na ação ou na ira? Na ira. Começa já no nosso pensamento. Sistema nervoso. Então começa na ira o fogo. Quando você está nervoso, o que acontece com os seus olhos? Fica vermelho? Os olhos de Deus já é irado. Por isso que nós já estamos falando com Deus irado já. Que ira todo dia. Então os olhos dele já é de irado. Então ele fica vermelho. Então vem para os olhos. Dos olhos tem um rio que sai de fogo do trono e desce e forma um lago. Então vem o da ira, dos olhos fica vermelho, nervoso. Do nervoso dele, do fogo que sai, vai para o lago. Por isso que diz, acendeu-se a ira. Isso mesmo, você. Acendeu-se a ira. Só na ISA que vocês aprendem. Oh, meu Deus do céu. Só na ISA, hein? Vocês não vão ver outro pastor pregar dessa forma, não. Teologia não presta aqui. Então, acende-se a ira, os fogos, os olhos de fogo, né? Para já não precisa ficar o olho vermelho, você fica nervoso. Deus é uma ira todo mundo. E aí vem o rio, sai de lá. Então ele ira, ele ama e condena. Então ele tem um de fogo e tem um lago que sai águas cristalinas. Então aí vai e pega todo o fogo. Então é mais aquele lado, o lado esquerdo sai. Daniel viu isso daí. Nesse lago que vai ser lançado o inferno com as pessoas que estavam dentro. Tá bom? Todas as pessoas que estão no inferno. E nessa questão do inferno, se refere-se a uma CDP e julgamento. Por exemplo, vamos colocar aí comigo, você que está em casa e eu que estou aqui. Nós temos aí eu errei na sociedade. Vou para onde? Onde que eu vou? Vou para o distrito. O distrito que ele faz comigo? Deixa eu lá até para mim jogar para o ML lá, que depois você vai para o CDP. CDP significa Centro de Detenção Provisória. Então eu vou lá para o CDP, eu fico preso lá. Eu não posso ir para a penitenciária enquanto eu não for julgado. Ninguém está na penitenciária sem for julgado. O penitenciária é lugar de julgamento. Estou julgado lá. Então o CDP que não foi julgado é uma cadeia de trânsito. O CDP é cadeia de trânsito. Então o cara só transita lá. Quem tira uns dias sabe que eu estou falando a verdade. Então o CDP ali, uns vai, outros fica, outros vai, outros fica. Tem gente que fica até 4 anos no CDP. Aí o julgado vai para o penitenciário. O que acontece nesse sentido? Nessa questão? Vamos ver que você foi julgado aqui, penitenciário, assim também o inferno. Quando se você morrer agora, você vai para o CDP, que é um Centro de Detenção Provisória. O inferno não é o lugar que você vai ficar, porque ainda você não foi julgado. Mas, pastor, vamos lá. Aí que tem o problema. Eu não fui julgado, como que Deus sabe? Então por que eu já estou sendo julgado no inferno, se eu não fui julgado? Pelo crime que você praticou. Morreu sem a aliança de Cristo. Quem não crê já está condenado. Então já foi para lá. Aí vocês vão pegar o inferno, vai ir para o julgamento. Então o inferno tem nada aos mortos para o julgamento. No julgamento, os mortos irão para o lago de fogo. O inferno já era, não existe mais. O inferno será fechado. Porque todo o inferno será lançado no lago de fogo.
Então vai existir só o lago de fogo. Mas por que que Deus colocou o lago de fogo, tirou o inferno e colocou o lago de fogo? Alguém sabe? Por que que ele fez isso? Qual que foi a ideia? Será que é mais condenação, mais sofrimento? É porque é o seguinte, no inferno, eu vou esperar vocês, alguém sabe? Porque, cadê o like no vídeo, gente? Pelo amor de Deus, cadê? Quem não deu like aí, ó, é filho de Satanás. Quer ver se um monte de gente dá o like? Meus irmãos, porque misericórdia, falta de vigilância de dar um like no vídeo, um vídeo tão poderoso como esse. Por quê? Que o lago de fogo e... Por que isso? Não sabem? Não tem a mínima ideia? Agora, tô vendo aí algum monte de gente dando like. Hein? Ninguém sabe. Vocês querem saber? A gente está no ensino. Obrigado, irmã auxiliadora. Obrigado pela sabedoria que Deus me deu, verdade. Você não sabe por que Deus fez o lago de fogo, tirou do inferno e colocou no lago de fogo. Você não entende isso, você não imaginou isso. Vou explicar para vocês. Não foi por causa do homem, foi mais por causa dos demônios. Por quê? Do inferno, eles escapam. Eles aqui, eles não entram aqui, eles não incorporam pessoas, eles conseguem escapar de lá. No lago de fogo já não. Penitenciário, quero ver escapar. CDP você escapa. Penitenciário você não escapa. Lá, para ninguém, ficar todos presos. É por isso. Então há uma dimensão maior. Há um poder maior sobre eles. De não querer mais, nunca mais tocar um homem. Porque, querendo ou não, mas pastor, todos vão estar no céu para tocar. Não, temos 1000 anos aqui na terra. Então, eles poderiam voltar de lá e voltar de novo no homem. Você acha assim, iniquidade nele. Então há um fecho maior. Uma justiça onde que nessa hora vai aprisionar até o grande deles, que é Satanás, será levado, né, para toda a dimensão de juízo. Será solto por 1000 anos. Depois lançado no grande lago de tormento de enxofre. Então, aí você poderia falar, mas pastor, como será nesse lugar? Se o inferno tem tortura, o inferno, meus irmãos, é uma região dos demônios. Tá? É dos demônios. Entendeu? Uma pessoa perguntou uma coisa assim para mim. Se Deus e o diabo é inimigo, então por que o diabo castiga nós quando a gente traz Jesus? E aí, gente? Vocês têm resposta? Que pergunta, hein? Vocês têm resposta? Forte ou não é a pergunta desse rapaz? Se os dois, se o diabo é inimigo de Jesus, e nós traz Jesus e o diabo vai lá e bate nós, como se fosse o diabo ajudando, né? Então isso pode dizer que se traíram Jesus. Mas eles são inimigos. Quem entendeu isso? Entendeu a pergunta? Alguém responde para mim? Responde para mim. Que eu poderia responder para esse homem, eu respondia. Não tem sentido, é brecha. Não tem porquê. Se os dois Jesus é inimigo do diabo. Eu pego contra Jesus e o diabo me bate. Tem sentido? Tem. Por que isso acontece? Vamos, gente, cadê vocês? Exatamente. Porque assim que Jesus pega, um acertou. É a semelhança que nós temos em Cristo. Ele tem raiva. Então ele pega nós e quebra nós da imagem que nós temos de Deus. Então, nós não temos semelhança no inferno de Deus. Só tem imagem e semelhança de Deus quem anda com Deus, tá bom? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Criatura é só imagem, não é semelhança. Amém? A mulher também é só imagem, não é semelhança. Deus não tem peito e nem vagina. Nem partes masculinas. Não é isso. Também não vamos falar que Deus tem a sua genitália, a gente não pode falar. Mas Deus, a mulher não parece, não tem semelhança de Deus. Isso é a imagem. Porque Deus é um lado masculino, não feminino. É o pai, não é a mãe. Então você tem aí essa articulação. Agora, o que acontece? Se eu for julgado lá, o que vai acontecer comigo? Resumindo, o homem é o único que tem a semelhança e imagem, tá, gente? Tá bom? Mulher não tem. Por isso que a mulher tem que obedecer o homem, sim. Tem que obedecer, sim, é saber e respeitar que o homem veio primeiro. Isso é uma pessoa, poucas mulheres entendem isso. Não é machismo, é a verdade da palavra.
Então você tem pastor ensina sem complicar numa linguagem bem clara. Obrigado, irmã. Vou até colocar aqui a sua. Muito obrigado, irmã. Foi muito bom a mãe ter falado isso aí. Obrigado, irmã. Então, obrigado pelo carinho, tá? Então, a gente não tem complicado, não. Então, a gente temos essas estruturas. Agora, o que a gente revela nessa caminhada e revê nesses conceitos é acerca da condição de como você será lançado. Muitas pessoas... Dá licença aqui mesmo. Muitas pessoas têm o injuízo, ou a inverdade, ou a infelicidade, que seja ela, de não saber conduzir o grande erro da sua vida no julgamento. Eu quero deixar uma coisa bem clara a vocês. Muito clara e explícita. Não tem como vocês iludiar a Deus. Se Deus falar, ó, é isso, fica calado. Não adianta debater, porque foi o que você fez. Porque a verdade está no trono. Então não adianta ficar debatendo. É o que você fez, o pacote é seu. Segura a bronca. Tá? Segura a bronca. Certo? Então, nesse momento, o que se refere? Como, se os anjos vão pegar nós, vai pegar nós e falar, e você vai chorar. O anjo, primeiro que o anjo nem vai olhar para tua cara, porque você é um lixo. O anjo, se ele pudesse pegar a mão e fazer isso aqui, ó, você tá fedendo, meu irmão. Irmão, vocês comem lavagem, vocês comem lixo? Vocês têm coragem de comer merda? É assim que Deus vai fazer. Na hora que jogar, ele vai falar, tira logo daqui. Você vai ver um desprezo eterno, um desprezo. Então o desprezo não começa lá no inferno, começa no trono. Afasta-te de mim que eu não te conheço. Não foi lá no trono? Não foi no trono? Os pastores foi tudo jogado fora? Então, Deus ele vai julgar nós, assim, o ímpio assim, ó. Nem que ele não é tua cara. Deus não vai querer te olhar. Não vai, ele vai estar assim. Não vai, é hora de mandar logo. Arranca logo essa desgraça daqui. Essa desgraça do inferno daqui. Arranca, joga logo pra lá. Ui, tá fedendo aqui. Olha, prostituta, cara terrível, cara ignorante. Desculpa, Deus testemunha minha que eu estou fazendo isso para vou ter seu nome, mas para tomar um exercício para vocês entenderem que as coisas é muito mais sérias que não imaginamos. Deus vai estar assim, ó, banando quem sabe o rosto. Tô falando, Deus jamais vai fazer isso, gente, mas pra vocês entenderem, quem entendeu? Forçando a palavra para vocês interpretar. Uma forma dissertativa. Então vai estar assim, ó, tira daqui. Vai julgar, vai passar, posso julgamento lá. Ele não vai querer ficar perto de vocês, porque é lixo, cheira mal. Não dá pra ficar perto. Não é com ele, que ele é santo. Tá vendo um desgraçado, miserável. Qualquer nome, você merece qualquer nome naquele momento. Você merece qualquer nome. Filho, de qualquer nome você merece naquele momento. Você é desprezível. Você é maldito. Você é maldito. Você é inconveniente. Você é ignorante. Você é fofoqueiro. Você é a pior espécie que existe na humanidade, na eternidade do tudo. É isso. Então é muito sério. Por isso que com o cheiro de arroz de Sarão, Jesus, ele nos purifica do cheiro e nos santifica em tudo, para que a gente leve a autoridade de Deus e ainda seja compreensível pelo advogado fiel que é Jesus Cristo. Agora, e aí pega-se esse homem, pra você ter uma ideia, a coisa é tão séria, mas tão séria, que eu não tenho um saco de lixo amarrado aqui, que eu ia mostrar para vocês como funciona. Tá? Não vou tirar o lixo dali, senão vai sair grumes. O lixo você não amarra ele, você amarra ele, né? Amarra, fecha no fardo, né? E não vê a hora de tirar o lixo da sua casa. E assim Deus vai fazer. Também não vê a hora de tirar o lixo. O chorume, né? O chorume, o que é o chorume? Chorume, olha que interessante. Vai ser seu choro. O chorume pingando vai ser seu choro. Seu choro vai cheirar podre. Seu chorume do lixo. Seu choro. Chorume, ó. Quase igual o nome, né? Chorume e choro. É o podridão que vai sair de você. Porque você vai... Irmãos, escuta uma coisa. Olhe pra cá todo mundo. Para todo mundo digitar. Só por um minutinho. Para. Quando parar, não fala. Parou? Para todo mundo. Só um minutinho. Depois daqui a pouco vocês digitam. Só para prestar atenção aqui. Olha bem pra mim. Todos os 400, 500 pessoas que estiverem em casa. Quantas pessoas estão em 3 pessoas aí? 3, 4 pessoas. Quem tá mais de uma pessoa? Pode digitar aí. Quem tá mais de 3 pessoas aí? Quem tá mais de 3 pessoas? Quem tá em 5? Em 4? Comenta aí. Só põe um número. Quantas pessoas vocês estão aqui me assistindo?
Por favor, comenta aí. Quem está mais de 2? Vai rápido, gente. Quem está mais em 2? Não precisa falar que está sozinho. 2 e 5 aí, ó. Aqui tem 5 lá. Todo mundo assistindo? 5 na lista também. 5. 2, 3 lá. Então tem mais de 1000 pessoas aqui, ó. Tem 2, 5 lá, o Evangelista Hudson. Então, 2 pessoas lá também, 2, 5 lá no Evangelista Hudson. Olha que tem muita gente aqui, tem muita gente, tá certo. Agora, pare tudo e olhe para cá todos vocês. Pare tudo, pare o que vocês estão fazendo, que eu tenho que trazer para vocês o que acontece. Olhe bem para o pastor Júlio aqui. Nós estamos falando de algo. Parou agora? Parou. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Então tem muita gente, 5, 6 pessoas em casa assistindo. Então temos mais de 500 pessoas na rádio, tem muito mais de 1000 pessoas aqui. Para pensar que olha para aqui, todo mundo, evangelistas, pastores. Primeiro eu quero dizer para os pastores, evangelistas e obreiros. Cuidado. Realmente você é obreiro? Foi ungido por Deus? Se não for, entrega o cargo. Você é pastor mesmo? Cuidado. Você foi ungido por Deus ou foi um canal no YouTube, colocou uma gravata e falou que é pastor? Cuidado. Vocês estão lascados. Os açoites maiores no julgamento será para esses daí. Então não adianta falar que é evangelista, que é missionário. Vocês não sabem o que vai acontecer com vocês lá. Tá? Vai ser pesado, hein? Pesado, hein? Evangelista. Você evangelizou qual estado brasileiro? Eu sou evangelista. Você evangelizou qual bairro? Quantos bairros você evangelizou? Seu evangelista, Deus vai falar para você. Ô pastor, cadê suas ovelhas? Quantas ovelhas você ganhou? Ô obreiro. Porque vocês não sabem o que vai acontecer lá naquele dia. Dos açoites, da responsabilidade, vocês não sabem o que estão fazendo. Hoje, vocês ganham. Travou aqui, gente. Travou não? Voltou? Hoje vocês, viu, obreiros, pastores, vocês ganham aqui likes, missionária de internet missionária. Vocês não sabem o que é missão. Missão é sair do lugar, não é ficar no lugar. Então, missão não é fazer vídeo na internet. Missão é dar o corpo em África. Cadê os missionários na África? Cadê os missionários nas aldeias indígenas? Cadê vocês? Cadê vocês na Venezuela arrancando pedaço de telha com a mão, tentando ver se tem gente embaixo dos escombros? É complicado. Cuidado, pastores, obreiros, cuidado com esse nome. Tá? Cuidado com esse nome. Cuidado. Vamos lá. Todos vocês param de digitar aí. Que eu vou falar o que eu tenho que falar, Não acabou, não. Não acabou. Não acabou o que eu ia falar. Para de digitar aí. Você estava falando sobre o lixo. Só vou falar quando tudo para de digitar. Calma, gente, vou falar. Quero prestar atenção. Não vão parar de digitar? Então não vou falar. Preste atenção. Preste atenção todo mundo. Olhe para cá. Nós estamos falando de lixo. Lixo. Nós estamos falando. Lixo. Entenda uma coisa. Quando vocês chegarem no trono, vai rasgar o que você nunca viu de você. E você vai ver como você era podre. Porque o que vai rasgar em nós no dia do juízo? Vai rasgar, meus irmãos, o que nós realmente éramos perante a santidade de Deus. Ou seja, a santidade vai nos descobrir. Ela vai nos revelar, vai rasgar de ponta cabeça o cérebro, medula, tudo que for. A santidade de Deus é tão poderosa, tão santa, justa, sem ver o pecado, que vai ver a gente e nós vamos ser consumidos por ela. O que Isaías falou? Ai de mim que sou um homem de impuros lábios, que habita um povo de lábios impuros. Que ele viu a glória de Deus, ele caiu no chão. Então isso vai mostrar realmente quem somos. Você que se diz certinho, você que diz que não faz nada para ninguém, você diz que é isso, é aquilo, que você é maravilhoso, que você é isso, você é aquilo, vai te consumir essa glória. Pode voltar a dar glória a Deus aí nos comentários. Vai te consumir essa glória. Essa glória ela vai te mostrar para você que você é tão miserável, tão sujo, tão imprestável. Você vai olhar e falar, que é isso? Nem eu me reconheço. Que vai calcular lá no começo da sua consciência. Põe na sua mente o que você já pensou, que já fez mau pensamento. Tudo que você está pensando no mau coração.
Então continua, pode fazer o que vocês quiserem. O justo vai sofrer com sua mente maligna. O justo vai sofrer com suas intenções maliciosas. Mas saiba que ele sobressairá. Mas você não vai sobressair. De jeito nenhum. De forma alguma, vocês vão se sobressair. Certo? Então, como será lançado no fogo? Mãos e pés. Quem vai compartilhar esse ensino para os amigos? Quem vai? Quem vai compartilhar no canal do YouTube? Ensino tremendo, gente. O mundo tinha que saber dessa verdade. Mas como será jogado lá? Gente, toda vez que a gente está sofrendo, a gente não se debate a mão? Sim ou não? A gente fica debatendo as mãos, né? As mãos e os pés, não é isso? Ele vai amarrar nossos pés e vai amarrar nossas mãos. Então você vai estar assim, igual um porco. Sabe aquele porco que vai para o churrasco? Não tem aqueles porcos que eles colocam o porco amarrado aqui e não vai roletando lá? É a mesma coisa. O fogo vai queimar você amarrado, tá? Vocês não vão estar solto não, vai estar amarrado. Umas correntes eternas. Tá bom? Então você vai queimar para toda a eternidade num fogo aonde suas mãos e seus pés estarão amarrados. Tá bom? Joio atado. Isso mesmo, evangelista Hudson. Joio atado. Amarrou em fardos. Então, pode ser que também, se for julgado a sua família inteira, você vai ser amarrado com a sua família. Porque a Bíblia fala sobre isso. Do joio amarrado em fardos. O que é fardos? Fardos é bastante joio num lugar só. Amarrado todos juntos. Então pode ser que morreu seu irmão, seu pai lá, todos juntos. Família. Ou os dois, todo mundo queimando e gritando. Pode ser que seja dessa forma. Tá certo? Pode ser que aconteça também. Porque é uma hipótese. Né? Ou os fornicadores como os fornicadores, os homicidas com os homicidas. Todos assim. Então é fardos. Então é juntos. É mais de um feixe só. Então vai os idólatras, os homicidas, todos aqueles que praticarem iniquidade. Então, você imagina você tá lá vendo sua mãe queimando, gritando, você queimando para a eternidade. Não tem celular, tá? Não vai ter Facebook, nem Wi-Fi, nem água, nem socorro. Vai ser aquela tormenta para todo sempre, queimando, queimando, gritando para toda a eternidade. Tá bom? Então, sempre, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, você vai estar naquele lugar, chorando, gritando, chorando, gritando, chorando, gritando, chorando, gritando, chorando. Sua alma nunca vai morrer, ela é eterna. Então, por isso você vai ter essa condenação. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus te deu todo o presente. Imagina você dar tudo que você tem, que é seu único filho, e você não aceitar. Então é isso. Então, é dessa forma. Então é muito choro, muito calor naquele lugar, muito calor mesmo. É um calor insuportável. Insuportável. Ufa, dá calor até de pensar. Vou tomar até uma água agora. Imagina um negócio desse. Pastores, missionários, todos vão estar naquele grande dia. Por isso que eu digo a vocês que é muito sério vocês seguir canais na internet. Eu falo para vocês direto. Né? Segue o canal que te leva para o céu. Imagina você seguir um pastor, o pastor fala assim, ó, pode andar de bicicleta? Pode. Aí Deus olha e fala, opa, sensualidade. O instrumento de pecado pelo corpo. E aí? Você anda de bicicleta e ir para o inferno? Então é muito sério você confiar nos pastores hoje. Muito sério. Se ele falar para você o que é pecado e o que não é. Né? Então você precisa ter uma dimensão do que realmente é o corpo, do que realmente é a alma, do que realmente o comportamento que o corpo precisa ter dentro de uma sociedade, o que ele faz, o que ele deve ser feito, para que nesse dia você morra e não venha se corromper para a eternidade. Tá bom? Então é muito sério isso. Tá? Então é muito sério. Tá? O inferno é um lugar sério, o julgamento tenebroso que vai ser tenebroso, certo? O céu eu vou deixar para outro dia. Melhor deixar sobre o inferno, mesmo que no céu que todo mundo vai relaxar, acabar essa live assim, Jerusalém, mas com um monte de pecado na sua consciência, né? Então, esperar o Espírito Santo não quer que eu fale sobre o céu. Então, tome cuidado sobre as questões que nós estamos tendo, né, diante da grande presença de Deus.
Está chegando esse grande dia. O julgamento vai ser estabelecido logo, logo. E quem sabe um de vocês que estão ao vivo aqui vão morrer essa semana, né? Meus irmãos, eu sinto aqui, ó, do Espírito mesmo, que uma pessoa aqui que está ao vivo vai morrer essa semana. Está nosso meio aqui. Uma pessoa vai morrer. Diante do Espírito Santo eu estou falando isso. Não estou mentindo. Tem uma pessoa que está nos assistindo que vai descer essa sepultura essa semana. Então, boa sorte na eternidade, viu? Você que vai morrer. Não sei quem é, mas vai morrer uma pessoa aqui essa semana. Até antes de sexta-feira, até sexta-feira, ela já está na eternidade. Então, quando se desce uma pessoa para a eternidade, tá? E desce para a eternidade, ela pode ser qualquer um de vocês, tá? Ela já acaba tudo, então ela já tem um juízo, né? Então ela já sabe o que tem que fazer. Então, coloca dentro de vocês uma mente que vocês precisam santificar a vida de vocês, precisa estar sempre, né, na formosura do poder de Deus, e não deixa de forma alguma, né? Não deixa de forma alguma o Espírito Santo calado em vossos corações. Tenta fazer o melhor para que agrade a Deus, tá? E nos ajude, meus irmãos, a cada dia mais a propagar esse evangelho, dando like, comentando. Comentário como esse aqui, ó. Poxa, agora são 10 para as 11. Até meia-noite dá pra gente, 460 pessoas, dá para todo mundo comentar. Comentar com força, sabe? Chegar lá e falar, que ensino maravilhoso, meu Deus do céu, que sabedoria, que Deus nos deu hoje, que palavra tremenda, meu Deus, preciso consertar o que for. O seu comentário, Deus está vendo. Então imagina se contar, o Senhor tem misericórdia de mim, Ele está vendo. Se Ele viu para o bem, Ele viu para o mal. E aí, compartilhar, sabe? Falar, meu Deus, olha esse ensino, olha essa verdade, a gente precisa fazer alguma coisa. É muito esclarecedor, muito poderoso, muito autêntico e dentro das sagradas escrituras que Deus... Amém? Vamos lembrando, amanhã 10 horas da manhã estou ao vivo com vocês, das 10 às 3 da tarde também estaremos ao vivo. 10 horas da manhã, 3 da tarde. Tá, Deus abençoe a todos vocês. Não quero o dinheiro de vocês, eu quero a alma de vocês salva. Porque o dinheiro vai passar. O dinheiro se corrompe com essa vida. Mas o Espírito Santo sempre nos alimentou, sempre nos deu, fez pessoas a nos ajudar a estar aqui. Então, o irmão perguntou, eu mando o Pix. Não quero Pix. Os irmãos têm meu Pix aí. Quando sentir no coração, quando Deus mandar, eles entregam. Se caso for não, vamos embora, que não estamos aqui por dinheiro, tá, irmão? Estamos aqui por almas. Salvação é tudo, acima de qualquer coisa. Acima de dinheiro, acima de carro, acima de qualquer coisa, é a salvação que temos a entregar esse corpo e voltaremos, né, ao juízo, voltaremos ao zero, né? Que é a criação, desde quando Deus criou o mundo. Que a gente não era nada, assim a gente vai voltar para lá. Por isso que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o final. Deus abençoe. Comentem aqui a paz e com o Espírito do Senhor. Fortaleça os vossos corações, os dê paz, os dê graça. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Vou descansar no teu Espírito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de ensinar. Eu louvo o seu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, tem me guardado, tem me protegido. Abençoe essas pessoas que estão em casa. Dá força para que elas salvem-se a Deus a sua alma antes que seja o grande dia terrível do Senhor, que não vai ser brincadeira. Pai, obrigado por tudo que tem feito. E cuide mais, muito mais de nossas almas. Que tem cuidado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Pai, em nome de Jesus. Amém. Comentem aqui, dê seu like. Até a próxima. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Comentem e compartilhem. Até amanhã às 10. Deus abençoe.